Muito boa noite, galera! Estamos de volta para mais um Papo de Peso aqui no nosso canal. Lembrando você de se inscrever, compartilhar, acionar o sininho assim toda vez que o Papo de Peso subir, a gente gravar um Papo de Peso, você vai ser avisado. Tá certo? Olha, e hoje estaremos falando, hoje 25 de maio, tá? Estamos falando do lançamento exatamente hoje, porque no dia 25 de maio de 1983, Holy Diver do Ronnie James Dio foi lançado. Então, 40 anos dessa pérola, desse álbum que é ícone do heavy metal e do rock em geral. Holy Diver, 40 anos, e com os nossos convidados, Panamá. Muito boa noite, Um tudo bem? abraço para todos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao mundo do César Mackenzie. Papo de Peso. Um prazer estar aqui com vocês para falar do deus do metal, Ronnie James Dio. Tarcísio Chagas, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo de novo. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar ao lado de vocês aqui, Panamá, essa figura animadíssima. Vamos falar sobre o Dio. O primeiro disco solo dele, essencial, né? Tem história. Verdade. Panamá, o Dio, né? Elf, Rainbow, Saba. Tava mais do que na hora de sair para carreira solo, né? Eu amo esse disco. Eu conheci esse disco muito depois. Mas quando esse disco chegou na minha mão, foi assim, tipo, caiu o mundo na minha cabeça. Eu falei, que é isso? Quando ele abre com Stand Up and Shout, tan, 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 eu fiquei assim, o que é Paralisado. isso? Eu só fui escutar o Holy Diver em 1987. A minha história é muito doida. E quando esse disco saiu, eu estava escutando Duran Duran, estava escutando Madonna, estava escutando um monte de bandas New Wave, entendeu? David Bowie, Tina Turner, Michael Jackson. Eu era uma criança muito doida de 8 anos, 9 anos, brigando com minha mãe, porque minha mãe não me deixou ir no show da Joan Jett and the Black Hearts no Panamá em 1983, entendeu? Então, eu vou contar aí minha história depois, mas esse disco é colossal. E eu não acho que ele envelheceu mal, não. E eu vou dizer para vocês por que ele não envelheceu mal. Ele tem um detalhe perfeito. Vai lá, Tarcísio, que Tarcísio deve ter comprado na gravadora, na hora, sei lá, né? Não sei. Porra, você tá. Eu sou velho, mas nem tanto. Tarcísio, Temos Esse quase disco. a mesma idade, mas eu comecei por outro lado, entendeu? Esse disco apareceu na minha vida em 85, né? Assim, para quem não viveu aquela época, tinha muito pouco material de bandas de heavy metal. Então, assim, saíam mais as coisas que eram mainstream. O Dio saiu, Def Leppard, Iron Maiden, essas coisas. Então, quando a gente dava um valor para esse tipo de lançamento, né? Tirando o fato também que o disco é muito, mas muito bom, né? Como você falou, Stand Up and Shout inicia bem, tem Rainbow in the Dark, aquele tecladinho safado e aquele refrão maravilhoso. Vivian Campbell, cara, foi o primeiro disco que ele gravou, um dos melhores guitarristas dos anos 80, né? Hoje, infelizmente ou felizmente, está apagado no Def Leppard, né? É um guitarrista Macho, base de não, vai blues. lá, ele brilha no Def Leppard. Não, ele é mais um guitarrista base e vocalista. No Dio, ele era o único guitarrista, ele totalmente shredder, né? Um dos primeiros, aquela coisa, aquela palhetada. até né? no Whitesnake Primeiro... também, ele, se não me engano, também. Sim, mas não chegou a gravar. Ele gravou um single, né? Ele regravou o solo de Give Me All Your Love, Isso. que, aliás, ficou muito melhor do que o do John Sykes, né? Mas aí brigou, vai ter uma história que as mulheres do Coverdale e dele não se davam bem, e ele não aceitou muito quando o Coverdale quis só compor com o Vandenberg, mas isso é uma outra história. A gente está falando Esse livro do Whitesnake é incrível. Para os que não sabem, está falando aí do 1987 do Whitesnake. Ele demorou
3 anos para gravar esse disco. Esse disco era para ter saído em 1985, ele só sai em 87. E teve tantas, mas tantas gravações que fala em 37 guitarras ao mesmo tempo em algumas canções. Mas esse é outro assunto. Whitesnake, 1987, chama o Tarcísio, chama eu amo esse disco. É Então, perfeito. Tem gente pra caramba, assim, tem uma Kombi de gente lá dentro que você nem sabe o que tá tocando, mas... Então, o Dio, ele reuniu, ele trouxe junto com ele do Black Sabbath o Vinny Appice. Depois ele convidou o Jimmy Bain, né? E o guitarrista, antes de escolher o Vivian Campbell, ele tinha flertado com Jack Lee, que depois foi parar com o Ozzy. Né? Isso. E a expectativa, o Tarcísio e Luquid Panamá, desse álbum solo do Dio, né? Lógico que ele fez um excelente trabalho do Black Sabbath, na minha opinião. Quando ele sai do Black Sabbath, o Black Sabbath chama o Gillan para poder lançar o Born Again, eu acho que aquele álbum era feito pro Dio. Se você pega aquela música do Born Again, você coloca o Dio nos vocais, eu acho que teria uma outra repercussão. Eu não imagino o Dio cantando Digital Bitch, não, mas tudo bem. Não Digital Bitch, mas Born Again, Trash, Zero the Hero. Pô, Trash também, isso. pode ser. Então, Eu não gosto muito desse disco, não. Eu não sou muito fã Esse desse disco, disco não. foi muito popular na época. Nossa. eu também É, não. A capa, né? Eram dois mundos que estavam colidindo, entendeu? Tem, aqui na América Latina ele fez muito sucesso. A expectativa toda para esse álbum do Dio, principalmente porque tudo que ele representou até então pro rock e pra música pesada, né, o Tarcísio? Pra mim, não é. Eu não tinha essa noção que ele tinha sido do Black Sabbath. Engraçado isso. Eu já conheci ele, tipo assim, a banda Dio, o Ronnie James Dio, Eu vocalista. conheci como Dio, eu também. Me passou pela minha cabeça assim, ele gravou Saba, não sei o quê. Pra mim, quando eu conheci em 87, eu vou contar a história aqui. O que acontece? Eu, naquela época, 1987, na rádio, lá no Panamá, tocava Poison, tocava Loverboy, tocava Scorpions, tocava Kiss. Motley Crue era a banda da moda. Assim, tipo, Motley Crue tocava, era o Girls, 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 tocava de 15 em 15 minutos, tocava as canções do Girls, 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 entendeu? Tocava Guns N' Roses, tocava Def Leppard, tocava tudo. Eu fui para uma festa de verão e tinha um garoto já mais velho do que eu, que ele tinha uma residência nos Estados Unidos, ele vinha dos Estados Unidos e ele trazia vinil dos Estados Unidos e trazia todos os discos de heavy metal. Eu cheguei na casa dele e eu comecei a ver. Nessa festa, nessa noite, eu vi as capas do Dream Evil, do Dio, eu fiquei apavorado, eu falei, que é isso? Eu vi a capa do Theater of Pain, do Motley, aquela cena em que tem as mulheres agarrando eles, eu falei, que é isso? E eu vi a capa do Great White. Muita gente não gosta. Eu gosto muito dessa banda. Do disco de 87 agora é o Once Bitten. Que tem a menina assim, e o tubarão. Eu fiquei assim... Foi um mundo. Abriu um mundo para mim. Vi os discos do Dokken, o Tooth and Nail. Eu vi o Under Lock and Key. Foi assim, abriu porque essas bandas não tocavam na rádio. Na rádio tocava Poison, tocava Heart, tocava Loverboy, tocava Rush, tocava Styx, Kansas, Journey, todas essas bandas que aqui só foram para trilha sonora de novela. Bon Jovi pra caramba, entendeu? Quando cheguei nessa festa, era uma festa heavy metal de pessoas que eu não conhecia, do bairro que eu estava visitando, da minha madrinha. Uhum. E eu entrei numa festa de um monte de gente que eu não conhecia. Nesse dia eu vi o Dream Evil e eu falei, que é isso? Meses depois apareceu na minha casa, porque tinha gente que vendia vinil, não sei o que, apareceu o Holy Diver. Quando eu botei a agulha naquilo, eu pirei. Eu falei, que é isso? Isso aqui é incrível. Que guitarra é essa? Que é? E na rádio não tocava. Então tinha aquela coisa, as coisas que tocavam na rádio, Poison, Heart, Motley Crue, e as coisas que a gente conseguia no troca-troca, na fita cassete, não sei o que, e os vinis que estavam passando. Na hora do recreio, todo mundo levava vinil embaixo do braço, você via a galera, tipo, em 87 eu tinha 12 anos, e você via a galera de 16, 17, todos com vinil, e eles faziam a troca no recreio. Toma aqui, não sei o quê. Era muito maneiro. É outra época. Hoje em dia, tudo passa por WhatsApp, não sei o quê. Vocês não sei. Vocês também tiveram aquela coisa da fita cassete, mas, tipo, pega aqui, esse que eu tenho, pega, troca os vinis, grava e depois vai.
ou você grava 1000 fitas cassete para todo mundo e vai repartindo, e faz o boca a boca. Uhum. Tem disco que eu fui emprestar que até agora não me devolveram. Isso aí acontece. Até hoje. E eu sei quem pegou, hein? Pô, é outro tempo, né? Assim, Pode completar, Tarcísio. é outro tempo. Assim, assim, as pessoas... E é lógico, é algo saudosista, mas foi uma época muito especial, assim. A gente compartilhava as coisas, a gente sentava. Eu acho que você também, César, a gente escutava um disco junto com os amigos, era aquilo, sabe, 2, 3 amigos, a gente tinha impressão, olha isso, olha aquilo, tudo era novo, né? A gente não tinha acesso. A maravilha do vinil é porque você tinha que ouvir fisicamente, não tinha como você compartilhar digitalmente, mandar por e-mail. Você tinha que ouvir na casa das pessoas ouvir. E outra coisa maravilhosa da época do vinil, o encarte. Quando tinha o encarte com as letras, você acompanhava. Eu tô te falando, quando eu vi o Dream Evil, para quem não sabe, o Dream Evil tem uma garota dormindo na capa e por baixo na cama, e por baixo da cama tem um rabo de um demônio saindo. Aí você vê, tem uma luminária que parece um elfo aqui tá saindo. Quando eu vi o fiz, eu falei, que é isso? E demoníaco, eu fiquei apavorado com o Dream Evil, entendeu? Você escuta o disco, ele... O Dio tem isso, né? O Dio aproveitou bastante essa coisa meio, né, do mal, aquela coisa do quando mesmo do aquele Holy Diver, quando você vê a capa do Holy Diver, tipo, eu fiquei assustado, falei, que é isso? Entendeu? Tem um nome, América Central, um lugar tão católico, e tem um sacerdote amarrado assim, jogado no mar, você não entende nada. Detalhe que eu não falei daquela festa, só interrompendo rapidinho. Naquela festa, o cara tinha o VHS do Headbangers Ball e botou o VHS na TV. Foi meu primeiro contato com Headbangers Ball. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, tipo, o cara veio dos Estados Unidos e trouxe o programa da MTV americana com os clipes. Era 10h30 da noite, meia-noite nos Estados Unidos. Eram 3 horas de heavy metal, clipes de heavy metal. O que o Fúria Metal fez aqui em 1991, 92, eles tinham isso lá em 1987, 88. Quando eu vi isso, eu vi um monte de clipes, eu fiquei... essa foi minha iniciação realmente no heavy metal. Esse dia, assim... Eu lembro até hoje a impressão que eu tive quando eu vi as capas dos discos, as coisas. Foi uma loucura, assim, tipo, uma coisa assim... Ô, Luquídio, eu ouvi Ozzy, carreira solo, antes de ouvir Saba com Ozzy. Primeiro álbum que eu ouvi do Black Sabbath foi o Mob Rules, fita cassete. Um amigo gravou. Ouve aí. Então eu ouvi o Dio com Black Sabbath, eu ouvi o Black Sabbath com Dio antes de ouvir Black Sabbath com Ozzy. Eu gosto mais do Ozzy Zola. Aqueles 2 primeiros discos do Ozzy, pra mim, são... discoteca básica. Discoteca básica. Diary of a Madman e Blizzard of Oz. E tem os 2 primeiros e o terceiro, que foi aquele ao vivo, que vai fazer 40 anos no final do ano, Speak of the Devil, que ele fez rivalizando com o Live Evil. Live Evil do Saba. Isso é coisa da Sharon. O Live Evil, a qualidade é uma porcaria. Agora, o do Ozzy ao vivo, meu camarada, aquele Brad Gillis, botou o Tony Iommi no chinelo, cara. O rei das alavancadas. Night Ranger. Brad Gillis é um grande guitarrista. Aliás, ele é muito bom até hoje. Ele tocou com... Eu trabalho com a banda chamada Electric Mob, e o vocalista, o Renan Zonta, gravou um disco com ele e com o Billy Sheehan. A banda é Skills. Pô, imagina, gravar um disco com o Brad Gillis. Rei das alavancas. Eu acho que é o guitarrista de heavy metal que mais sabe usar alavanca. Cara, é uma presença de palco absurda. É muito... Ele, Rudy Sarzo e o Tommy Aldridge. Foram os 3 que acompanharam o Ozzy. Porra. Dom ele no teclado também. Os 2 álbuns ao vivo, e eu tô pretendendo fazer o Papo de Peso sobre os 2 ao mesmo tempo. Um programa falando dos 2. Mas eles têm relação. Tem relação. Entendeu? E tipo, tudo que a gente tá falando também tem relação, porque ao mesmo tempo que o Ozzy sai, tipo, o Black Sabbath se reinventa e o Dio sai também. Então aí você tem 3 vertentes ao mesmo tempo. Você tem o Holy Diver, você tem o Born Again, você tem o do Ozzy, o Park at the Moon. Você tem 3 vertentes que vêm da mesma área.
E eu não sei se o Rainbow também lançou um negócio nessa época de que tem o Gillan na confusão toda aí, né? Não, lançou com o John Lee Turner, que eu não... E tipo, o Dio foi do Rainbow É também. o High Between the Eyes, é esse não? Ou Bent Out of Shape, não sei, é um dos dois. Mas desde 83. Mas aí você vê, né? Tipo, ele tem a ver. Eu tenho O teu raciocínio tá perfeito. Tem a ver e é choque mesmo de briga grande. Um para destruir o outro. É isso aí que você tá falando. É isso mesmo. Para os que não sabem o que aconteceu, o guitarrista do Ozzy faleceu, o Ozzy precisava lançar alguma coisa e lança o Speak of the Devil. Em alguns lugares ele chama Talk of the Devil, em vez de Speak of the Devil. Tem duas versões desse disco. Só com música do Saba. Só o Saba. Mas é porque o Ozzy entrou em depressão, eles precisavam continuar com a turnê e eles estavam mostrando o guitarrista que ficou no lugar do Randy Rhoads. Porque o Randy Rhoads faleceu no meio da turnê, assim, não sabe, né? O Randy subiu um avião com a cabeleireira, um negócio, não sei o quê, e o cara ficou planeando por cima do ônibus onde estava o Ozzy, quase matou o Ozzy, explodiu, morreu, e o Ozzy, a Sharon continuou com a turnê, e para isso que lança o disco ao vivo, o Talk of the Devil. Mas hoje a gente vai falar de... Dio! Você falou Tarcísio congelou! Tarcísio congelou! Tá aí. Você falou da esposa Oi. do Ozzy. Você falou da esposa do Ozzy. A esposa do Dio teve, a partir desse... Teve uma influência muito grande também, que ela ajudou na produção, né? Wendy Dio. Não, mas tem mais um pequeno segredo nesse álbum ali que faz com que sonoramente ele seja excelente até hoje. É a bateria? É um dos motivos, eu vou falar nisso, mas eu quero que vocês falem, a gente está falando de um disco e vocês não contaram a história de que aconteceu. Qual foi a briga e por que o Dio lança o Holy Diver. Você falou do Live Evil, mas não falou o que aconteceu e o que acontece, e ele pega a parte do Black Sabbath para lançar o Dio. Vamos lá. O programa é de você, César Maquet. Ué, você começa... Não, ele trouxe o Vini Appice do Saba, né? Ele trouxe também. A metade do Black Sabbath foi para a banda Dio, né? Foi o problema como na foi mixagem do Live Evil, né? Isso é uma história que ninguém assume, né? O Dio foi até o final falando uma coisa, o Geezer e o Iommi falam outra coisa, e ninguém chega numa verdade, né? Assim, eu não gosto muito do Live Evil, né? A qualidade é muito ruim. Não gosto, é sofrível. E com relação ao... Uma puta capa, né? Mas com relação ao Holy Diver, eu acho que o diferencial, um dos diferenciais é porque era um instrumentista assim, top de linha. Jimmy Ben vem do Rainbow, né? Baixista. Também, isso, depois tocou na banda chamada Wild Horses com o Robo do Tim Lizzy, um dos guitarristas, com o Neil Carter também, que fazia guitarra base, e aí saiu, né, para fazer a banda do Dio, né? Uhum. E dizem, né, que o Dio na época falou para os caras da banda assim, olha, vocês vão começar ganhando pouquinha coisa, mas a partir do terceiro disco a gente vai dividir, né, tudo irmãmente. E isso foi um dos motivos lá na frente que teve a ruptura com o Vivian Campbell. O Vivian ficou muito chateado. Você tá certo. A produção Ronnie James Dio. O Arcuri e o Leonard na parte da engenharia de som. Engenharia. Isso aí. Bom, ali eu não sei se o César quer falar, mas o que acontece? O Dio, ele sai do Rainbow para entrar no Saba, quando o Ozzy sai. E ele achou que financeiramente seria interessante, e além disso, ele ia ser apresentado com o Saba, né? E ele grava 2 discos excelentes, sonoramente perfeitos, né? O Heaven and Hell e o Mob Rules, os 2 discos são muito bons, tanto que o Dio manteve muitas canções desses 2 discos no seu setlist até o falecimento dele, e ele volta para o Black Sabbath com outro nome chamado Heaven and Hell depois. E, tipo, tem muita história de o Sabbath. Mas o que acontece? Ele ficou bravo, porque ele não estava sendo reconhecido, ele não estava financeiramente, ele não estava recebendo o que ele merecia. Aí depois
teve o ao vivo e ele queria os vocais dele muito altos, aumentava o volume, chegava, briga no estúdio, porque no dia seguinte a mixagem dele era cortada, e gasta dinheiro, mixagem, e gasta dinheiro. Antigamente era fita de rolo, então, tipo, era dinheiro jogado fora. Cada vez que você mixava, não é agora que aperta um botão e Pro Tools e não sei o que, não. Substitui. Era na Gillette que cortava a fitinha, depois colava com Scratchzinho ali entendeu? Tipo, você trabalhou em rádio, você sabe aqueles rolões, como que era, aquela coisa aí. Não só rolo, como cartucho também. Era o mesmo material. E tudo custava dinheiro. Então, o Dio, ele fica até aqui e ele decide, ok, eu vou fazer minha banda agora. Ele chama quem ele tem que chamar, o orçamento foi curto, porém, eles vão parar e eu vou começar o Vômito do Panamá agora. Prepare-se. Vamos lá. Por que essa bateria, por que esse som é tão bom? Por que o vocal desse disco é tão bom? Você sabe o motivo? Sei. Eles instalaram a bateria numa sala maior para poder dar aquela acústica de ao vivo, como se fosse ao vivo. Você não tinha uma equalização digital como você tem hoje, então você tinha que fazer isso. Teve álbum do Black Sabbath, do Led Zeppelin, que eles gravavam no banheiro, a bateria no banheiro, para poder dar um acústico diferente. E dessa vez, eles botaram a bateria numa sala enorme para poder dar aquele ambiente de que estava ao vivo. Esse é um dos motivos, tem dois motivos. O nome do lugar é Sound City. Para quem não sabe o que é Sound City, tem até um documentário sobre esse lugar. Que discos foram gravados em Sound City? Os discos do Fleetwood Mac foram gravados nesse disco. Neil Young, Rage Against the Machine, Nirvana. E a lista é enorme. O disco que vem depois, o do Rat, o Out of the Cellar, foi gravado nesse estúdio. Tem um documentário que o cara do Foo Fighters fez. O que acontece? Usava uma consola, uma mesa de som que chamava Neve. Essa mesa de som tem uma captação incrível. Que você falou da sala, assim, a sala era de madeira no chão, tinha carpete, era muito velho, mas dava um reverb, uma coisa gigante. Todo disco que foi gravado ali, Rick Springfield foi gravado lá, Pat Benatar foi gravado lá, som de bateria, som de vocal é assustador, é muito bom. Ele é para frente assim e ele tem um som que não envelhece. Podem falar o que quiserem. Anos 80 tem muito gloss, eu gosto do gloss. Mas esses discos, você pega a lista dos discos que foram gravados em Sound City, você fica louco. O Dio gravou sem saber. Coisa, né? Uhum. Bem, deixa eu começar por Panamá. As três músicas que você vai destacar. Eu não quero falar, não. Já falei muito. Não, agora as três músicas que você destacaria nesse álbum. Eu sei que é difícil. Já falei muito. Começa você, César. Tá legal, vou começar então. As três músicas eu destacaria nesse álbum. Difícil, tá? Mas, primeira, Rainbow in the Dark. Essa aí pra mim é sensacional. Eu até marquei aqui, ó. A outra que tem um solo sensacional, que é... rapaz, deixa eu lembrar aqui. Como Invisible? Não é o Invisible, não. É o Don't Talk to Stranger. Don't Talk to Strangers. Cara, tem um solo... Essa música é foda. Essa música. E aí, eu vou destacar que não tem jeito. A música que abre o álbum, né? Que, porra, também é sensacional. O riff, a porrada, toda ela mostra. Já é o pé na porta, assim, ó. Eu vim realmente pra ficar e pra marcar, não tem jeito. E aí foi Dio. São 8 canções. Confirma isso pra mim, César. São 8 canções. 9. São 9. Tem Gypsy. Também, né? Stand Up and Shout, Holy Dive, Gypsy, Caught in the Middle, Don't Talk to Strangers, Straight from the Heart, Invisible, Rainbow in the Dark e Shame on the Night. Então termina com Shame on the Night. É isso. Eu acho mais fraca.
Continua, César. Tuas 3 canções são Rainbow in the Dark, Stand Up and Shout e Don't Talk to Strangers. São as 3 que eu... Agora, Shame on the Night é mais fraca, também aquela famosa última do lado B, né? Eu vou deixar vocês falarem. Pra mim não tem uma canção chata, não tem uma canção fraca nesse álbum. O Tarcísio falou do solo de tecladinho, não sei o que. Vocês estão falando aqui mal de Shame on the Night. Mas Shame on the Night é tipo... Olha só, eu falei que é a mais fraca de todas. Ou seja... Não quer dizer que é ruim. Não é ruim. Tá um pouquinho... Pergunta que eu vou invadir agora. Vocês conseguem separar ele do disco que vem logo em seguida? Ou Não. eles são 1 e 2 Isso juntos? aí. São discos irmãos, são discos irmãos. São. Não tem canção ruim. Hoje, antigamente, a gente comprava um vinil, tinha uma canção boa e um monte de canção que não prestava. Esse. Fillers. Vamos lá, Tarcísio. Então, eu vou com a mesma opinião do que o César. Mesmíssima opinião. Eu acho Stand Up and Shout uma abertura absurda e eu acho até uma similaridade com Two Minutes to Midnight, aquele tipo de riff. Tem uma Astor Your Love também assim, Burn, tem, né? Esse tipo de riff era muito parecido, né? Rainbow in the Dark, que é a música mais famosa, e para mim a melhor música do disco é Don't Talk to Strangers, cara. Assim, ela tem aquela parte lenta, tem aquele crescendo, e o solo de guitarra do Vivian. Que solo, cara. Puta que pariu. Irmão, a maioria das músicas, o solo deles são acima da média. Ele tava ali com uma fome, né, cara? Assim, primeiro disco dele, primeira gravação, ele gravou com uma Les Paul, ele não tinha dinheiro para comprar outra guitarra, ele gravou com uma Les Paul preta, que ele toca até hoje com Def Leppard, toca com Last in Line, que é um spin-off da banda Dio. E assim, aquela época do Shredder, né? O comecinho, né? Que paletando ele monstro. Mais uma vez, o que ele tá... Eu não entendo o que é shredding, é isso aí? Percebi. Don't Talk to Stranger, Rainbow in the Dark e Stand Up and Shout. Eu acompanho o César Mackenzie. Eu acho que essas 3 músicas são as mais emblemáticas. Sem dúvida nenhuma. Loquillo, Panamá. Eu não acho músicas ruins nesse álbum. Tem que escolher não 3. Gosto de... Não são minhas favoritas. Gypsy, Shame on the Night também não é minha favorita. Minhas favoritas são Straight to the Heart. Eu não vou falar de Stand Up and Shout, que eu acho excelente, mas Straight to the Heart eu acho incrível. Eu acho muito boa também. Caught in the Middle. A voz do Dio, ela passeia pelas canções todas, entendeu? E tem guitarra, tem violão, tem baixo, tem guitarra, tem bateria, entendeu? O negócio é assim, tipo, o Saba quis me sacanear, peraí que eu vou lançar uma coisa tão boa quanto. E quando você pega esse disco, o Holy Diver, você vê que é tipo, esse aqui é a minha versão do heavy metal. E é no epicentro daquilo tudo que estava acontecendo, entendeu? O Oz Festival ele acontece uma semana depois, mas o Dio estava naquela coisa, na Califórnia já estava todo mundo com esse negócio, o Van Halen já estava, não sei o quê, entendeu? O Kiss estava em mudança, então, tipo, Estados Unidos estava fervendo de heavy metal, entendeu? Então, tipo, ele grava isso com um orçamento pequeno, mas ele deu sorte de ir no estúdio certo, ele pegou as rédeas do negócio, e ele lança isso aqui. Para mim é tipo descasso, assim, tipo, não tenho como falar mal. Escolher 3 canções. Falta uma. Tem Holy Diver, tem Stand Up and Shout, tem Straight to the Heart, tem Invincible. Ué, mas tem que escolher, porra. Já escolhi. Straight to the Heart, Don't Talk to Strangers e vamos de Caught in the Middle. Caught in the Middle. Tá bom. Eu acho que destrinchamos, né? Holy Diver, tudo que a gente podia. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Álbum sensacional. 40 anos. Hoje, estamos gravando hoje, 25 de maio. Justamente legal. Hoje está completando 40 anos dessa pérola, desse álbum formidável, que é obrigatório você que gosta de rock, você que gosta de heavy metal, você que gosta de música. É obrigatório você tê-lo e ouvi-lo.
Panamá, você... Qual programa que você participa também? Vamos lá. Híbrido.com.br, Híbrido Podcast. Vocês conseguem ver todos os meses lançamentos comigo no YouTube. E também trabalho no Rock on Board. Mas se você botar lá Híbrido com Y, HYBRIDO, Loquillo Panamá, você vai me achar lá. Tem mais de 75 vídeos lá de tudo quanto é banda, de eletrônico, de pop, de heavy metal, de tudo, baby metal, tem tudo lá. Híbrido.com. Tarcísio. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muita honra. Então, eu estou no The Bridgecast, no YouTube. Eu tenho uma empresa de assessoria de artistas e a gente, toda semana, chama um convidado, né? Sou eu, mais 2 sócios, o Wallace Magri e o Gustavo Baiato. Tenho trabalho também no Canal Aberto TV, que é aqui em Niterói, né? É uma produtora. Toda semana eu tenho minha coluna lá. Hoje foi os top 5 guitarristas que saiu, aliás, desculpe. E trabalho também no Confere Rock já há uns 6 meses. Trabalhava em outro site, mas, enfim, estamos aí criando conteúdo. Eu e o Panamá, a gente tem um grupo no WhatsApp chamado que eu criei, Confraria da Farofa, que é só falando sobre esse tipo de banda, de hair metal, glam rock. É isso. Mais uma vez, César, obrigado. Pô, valeu, galera. E na descrição aí do programa você vai estar o link de tudo que a gente falou aqui. E convido vocês também, tá? O link da Conexão Web Rádio, todos os domingos, 7h30 da noite, programa do rock. Tudo que eu ouvia nos anos 80 eu toco. Não necessariamente só dos anos 80, eu ouvia coisas dos anos 70 também. Mas tudo isso, blues, hard, progressivo, heavy, power, tudo isso no programa do rock, todos os domingos às 7h30 da noite. Tarcísio, Panamá, obrigado mais uma vez. Saúde. Deixa o like, deixa o comentário, faz a maratona Papo de Peso. O César tem conteúdo pra caramba, vai lá, vai ver, tem vídeo de tudo que é banda que tá fazendo, álbum que tá fazendo 40 anos, 30 anos, vai lá, faz a maratona Papo de Peso. Daí 40, César, 30, 40, 50, 60 anos. Tudo quanto... O cara é tão fera que até a camisa dele é personalizada, olha lá. Tá o nome, olha lá. Panamá. Esse é o Loquillo verdadeiro, é o Loquillo da Espanha. Para quem não conhece, vai lá, vai escutar Loquillo. O Panamá, a próxima vez de fazer o programa, você tem aquele famoso chapéu Panamá? Bom, você vai ficar chateado, porque esse chapéu não é do Panamá, você sabe, né? Esse chapéu é do Equador. Quando fomos lá para fazer a construção do canal, levaram um chapéu para o Panamá. Na Colômbia tem um chapéu parecido, mas o chapéu Panamá não é do Panamá. Ele é do Equador. Grande abraço, galera. Saúde para todo mundo.